Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos abrir aí a nossa Bíblia. Pega aí a tua Bíblia de alguma maneira que você possa e vamos acompanhar então a leitura do texto bíblico, da palavra de Deus. Queridos, vai, como sempre nós dizemos aqui, né? Vai abrindo aí a tua Bíblia, mas abra principalmente o teu coração, a tua mente, né? O teu bom desejo de receber da palavra de Deus. Abre então a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, bem fácil, capítulo 18, livro do Gênesis, ou livro das Gênesis, que é o livro do começo, e nós vamos ler aí alguns versículos deste capítulo para que nós meditemos na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, porque mesmo nesses dias, queridos, em que a igreja está fechada, a palavra de Deus não está. E estava conversando com uma pessoa essa semana, sabe? E tenho orado a Deus para que não aconteça nos nossos dias o que acontecia na época de Samuel. Se você ler 1 Samuel capítulo 3, quando Deus aparece para Samuel, no quarto de Samuel, e ele ouve aquela voz dizendo Samuel, e que ele não consegue entender quem é, e ele corre até Eli, você me chamou, e ele fala não, e isso acontece 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque diz a Bíblia, naqueles dias, as visões eram muito raras, e a palavra de Deus quase que não acontecia. Eu comecei a orar essa semana, queria clamar a Deus, falar Senhor, por pior que as condições, né, possam ficar diante de nós, não permita no nome de Jesus, que entremos na fase dos dias de Samuel, em que as visões se tornem raras, em que a palavra de Deus, né, se torne escassa, porque as pessoas longe do templo, longe da comunhão, longe da congregação, acabem ficando distantes do Senhor, por conta de viver uma vida que não o agrada, e é isso que cala a Deus. Isaías 59, 1 e 2 fala, olha, o braço de Deus não está encolhido, seu ouvido não está surdo para não ouvir orações, para que não fale, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Queridos, então é um tempo de consagração, é um tempo de santificação e de cuidado diante do Senhor, de maior vigilância. Haja vista estarmos longe da congregação, né? Estarmos longe da comunhão. E você pode falar, mas eu posso ser crente em qualquer lugar. Mas querido, quão difícil isso é. Quão mais fácil é ser crente, é ser temente, é estar envolvido com as coisas de Deus quando estamos em comunhão. É muito mais fácil, você sabe disso. A palavra de Deus diz em Hebreus 10:5, não deixa de congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vezes que aquele dia se aproxima. Antes, aconselhai-vos mutuamente, para que possamos vigiar a respeito daquele dia e hora que não sabemos. E quando perde-se essa possibilidade de congregar, de estar na igreja, bom, isso por si só já é um pecado. A não ser que estejamos vivendo como hoje, um tempo que não podemos por questões de saúde, é diferente. Então, querido, a Bíblia é muito clara em dizer que haverá um esfriamento, e a gente tem falado muito disso, e eu não gostaria que isso acontecesse, nem a mim, nem a você, nem a nossa casa, nem a nossa família, nem a nossa igreja, e nem a nossa geração, que não sejamos como a geração de Samuel, visões raras, palavra de Deus que não se ouve mais. Não, nós temos a Bíblia. Abra a Bíblia, Gênesis capítulo 18, versículo 1, e diz assim, você acompanha comigo por favor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e havia ali 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, eu rogo que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante,
Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. E Abraão, por sua vez, correu no gado, tomou um novilho tenro e bom, deu-o ao seu criado, que o apressou para prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Até aí, e as outras coisas a gente cita durante a nossa meditação. Vamos falar com Deus mais uma vez? Se você pode, feche os teus olhos, e se não pode, deixa o olho aberto, mas concentre-se na presença de Deus e peça a Ele, dizendo assim: Deus, fala comigo, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Tua palavra está lida, Senhor, e agora vai ser apregoada, mas Deus querido, não há meio de que simplesmente pela leitura de um texto, nós cheguemos ao entendimento daquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Não, porque, ó Deus, conforme a Tua palavra, a letra, ela mata, é o Espírito quem vivifica. Então não queremos ficar na mera letra, no mero conhecimento, ó Pai. Não queremos ficar apenas naquilo que os nossos olhos podem contemplar, mas eu quero clamar ao Senhor, que agora mesmo, ó Pai, Senhor, como diz lá a Tua palavra, o Salmo 127, que nós somos mesmo como flechas na mão do guerreiro. Então pode agora me sacar da Tua aljava e me lança, Senhor, como esta flecha que vai atingir ouvidos, entrar na mente, descer ao coração, para que isso se transforme em prática de cada um de nós. Vem Espírito de Deus, vem, toma aí a brasa viva do altar, toca os meus lábios, sela-me agora com a Tua palavra, Senhor, e na autoridade do Teu nome, pela purificação, ó Deus, que este fogo do céu traz a nós. Eu quero clamar que Tu fales a mim, fale comigo, fale com a igreja. Nós Te pedimos, fala conosco, faz assim, pedimos implorando em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos meditar então aqui nesta palavra, uma palavra muito conhecida. Abraão, ele havia recebido um chamado de Deus lá em Gênesis 12, e Deus simplesmente disse para ele: sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. E Abraão então fez isso, saiu de Ur dos Caldeus. Ele, já sendo um homem próspero, pegou a sua esposa Sarai, na época, ele Abrão, pegou o seu sobrinho Ló, e assim saiu da sua casa e foi, sem saber para onde ia, diz Hebreus 11:8. Abraão foi sem saber para onde ia. O nome disso é fé, né? E ele foi pela fé. No meio deste caminho, Deus lhe aparece numa noite e fala para que ele olhe para o céu e contemple as estrelas, e diz para ele: olha, você está vendo aí, né, lá no capítulo 13, depois no 15 tem essa visão, e fala para ele: está vendo esse céu e essas estrelas? A tua descendência vai ser tal qual essas estrelas que você pode ver no céu, ou seja, incontável, inumerável, de tão grande que será. E ainda Deus perguntou: você pode contar os grãos de areia do mar? E Abraão tem que responder: não. E aí Deus diz: também vai ser assim a tua descendência. Mas aí Abraão fala para Deus: mas como, Senhor, se eu já sou velho, já era idoso, e a minha mulher também, ela já cessou o costume das mulheres, e também, pai, não temos filhos. Não tinham tido filhos até então, Sara era estéril. E então Deus faz a promessa para ele: você vai ter um herdeiro, você vai ter um descendente. E aí então Abraão caminha mais ainda à frente, de acordo com a palavra de Deus. Só que, querido, a promessa não cumpre assim, de uma hora para outra, de uma promessa para outra, né? De uma palavra para outra. A promessa cumpre, mas ela leva tempo. Para Abraão levou 25 anos para que se concretizasse. Imagina nesses 25 anos. Nesses 25 anos eles fizeram loucura. A Sara não aguentou esperar e falou para Abraão: olha, pega aí a minha escrava Agar e vamos gerar essa descendência através da minha empregada. Erraram, fizeram isso, daí veio Ismael. Sabe, queridos,
O tempo da espera pelo cumprimento de uma promessa não é fácil para ninguém. Você provavelmente, com certeza, recebeu promessa de Deus. Todos nós que andamos na presença de Deus, em algum momento da vida recebemos uma promessa. E às vezes essa promessa está por se cumprir e está demorando aos seus olhos. E assim parecia também para Abraão. E quantas vezes neste tempo de espera nós fazemos loucuras, besteiras, e acabamos até, embora isso não exista, né? Mas vamos usar esse termo, a gente acaba até atrasando aquilo que poderia ser muito mais rápido. É claro que para Deus não existe isso, querido, mas a sensação que dá é essa. Se você ficar firme enquanto você espera, vai ser muito mais produtivo, vai ser muito melhor, mais agradável. Bom, capítulo 18, acontece que Abraão e Sara já estão desanimados. Essa é a palavra verdadeira. Já estavam desanimados, aguardando a promessa de que haveria um descendente produzido por Abraão e Sara. E não vinha isso. E aí até que então, num dia, enquanto estava sentado ali, né, durante o dia, abaixo de uma árvore ali perto da sua tenda, Abraão olha e vê 3 homens chegando. E esses 3 que chegam ali e se manifestam para ele logo percebe que não era normal, que aquela presença não era algo natural, era algo incomum, era algo diferente, porque realmente era. E nós afirmamos aqui com toda garantia e certeza que era o Pai, que era o Filho e que era o Espírito Santo. Era a Trindade Santa, era a própria presença de Deus que ali pré-encarna, né? E aparece a Abraão para ali fazer novamente confirmações a respeito da palavra que já lhe tinha sido dada. E ele então recebe esses 3 e ele não se conforma de simplesmente recebê-los e fala: espera aí, vamos preparar alguma coisa, e corre chamar a Sara, e corre chamar a sua família, e vamos preparar o melhor que tivermos, e faz todo o preparo para que aquilo aconteça. E aí, queridos, enquanto eles estão ali conversando, e eles estão comendo, aí é dito a ele: olha, daqui 1 ano vai se cumprir finalmente a palavra que te foi lançada, e você e Sara vão abraçar um filho. Ainda não tinha chegado, eles não foram lá levar o cumprimento da promessa, eles foram apenas confirmar. E pode ser que nesta noite, querido, esta palavra que eu estou começando, introduzindo aqui para você, é para te dizer: não desanima, não se abata, não se paralisa, não se atemoriza, não enfraqueça a tua fé. Aquelas promessas que o Senhor fez ainda lá na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, aquela promessa que Deus fez domingo passado, aquela promessa que Deus fez em janeiro, ano da colheita, aquela promessa que Deus nos fez, nesta noite Ele manda trazer já de cara uma palavra para dizer: estou confirmando, não vai deixar de acontecer. O Senhor falou através de Josué para o povo: olha, Josué em capítulo 24, eu já estou velho e avançado em dias, mas eu posso afirmar uma coisa para vocês: nenhuma das boas palavras do Senhor caiu por terra até hoje. E por isso ele disse: escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses que os vossos pais serviram da além do Jordão, ou então ao único e verdadeiro Deus. É aí que ele diz no versículo 15: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ainda não tinha visto a completude do cumprimento da promessa, mas desde antemão ele já estava afirmando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o dia em que se cumpra cada promessa, em nome de Jesus. Deus prometeu que a tua casa vai ser uma bênção, ela vai ser uma bênção. Mas pastor, está passando tanto tempo, eu acho que foi coisa da carne, eu acho que foi um sonho irreal, eu acho que foi alguma coisa que inventaram. Pois eu vim para te dizer não. Como apareceram 3 ali para Abraão para confirmar, nesta noite eu venho no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para confirmar diante do Senhor e com a autoridade que Ele me concede, para te dizer: nenhuma das palavras, nenhuma das promessas que te foram feitas
vão cair por terra, mas se cumprirão uma a uma, a uma, a uma, a uma, em nome de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração, toma posse dessa palavra. A gente tem dito sempre aqui, olha, quando você receber uma palavra que você concorda, você fala o quê? Concordo. Você diz amém. Você diz o quê? Está ligado. Porque o que concorda na terra, concorda no céu. O que liga na terra, liga no céu. E aí então, vamos seguir aqui. Lá no versículo 1, querido, diz a Bíblia que o Abraão estava ali sentado e apareceu o Senhor. Está claro aqui que foi o Senhor. Embora ele tenha visto 3, mas apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Queridos, isso me chamou a atenção. Deus, o Senhor, né, a palavra é o Senhor, apareceu para Abraão no maior calor do dia. A palavra maior aqui, eu tô traduzindo ela por pior. Imagina, ele já estava morando num lugar que era um deserto. E o que você poderia imaginar de que ainda dizer que aquele lugar estava passando ali o maior calor do dia? Eu estava vendo ontem qual é o país do mundo que tem a temperatura mais alta. Por acaso você sabe essa curiosidade? Qual é o país que atinge no ano a maior temperatura, né, em graus Celsius? É o Catar. E se eu não me engano, o Catar é o país que vai acontecer a Copa do Mundo, né? A próxima, querido, o Catar. O Catar é um país que tem 9 meses de verão. 9 meses de verão. 9 meses. 9. E a temperatura mínima nesse período, assim, né? A média é 40 graus. É 40 graus. Mas há picos de 52 graus Celsius. E seria comum que as pessoas morressem nessa condição, mas isso não acontece. Por quê? Porque o governo é muito rico lá, por causa do petróleo e outras coisas. E eles conseguiram criar meios para que a temperatura, eles conseguiram gerar nuvens. Olha a situação, que faz com que toda a região consiga ser abastecida por um clima ameno de uma média de 20 graus. Então, se você for lá, né, na época, assistir a Copa do Mundo, que eu não sei que ano que vai ser, 2022, creio que já vai poder viajar pelo mundo, né? Então, Catar é o país mais quente do mundo. Provavelmente que o Abraão estivesse ali naquela região, porque é o Oriente Médio, é aquela região. O maior calor do dia, vamos supor que ele estivesse nesse lugar, Catar, 52 graus, o pior, né, que você possa imaginar. E aí, o que está acontecendo? Deus aparece, o Senhor aparece. E essa é uma palavra, querido, de esperança para mim e para você. Em primeiro lugar, eu vim te dizer que Deus vai cumprir todas as promessas e todas as palavras que Ele já encaminhou. A segunda coisa que eu quero te dizer é que sim, Deus aparece, e Ele aparece, não raramente, né? Senão na maioria das vezes, inclusive, no pior momento. É quando realmente parece que daqui eu não aguento mais, daqui não vai mais. É neste momento, é no dia que parece que a calamidade chega, é no dia que parece que a dor vai trazer algo tal que você diz, eu não sobrevivo. Sabe, queridos, quantas situações, quantas pessoas têm falado hoje esse tipo de palavra de dizer, olha, é o pior que eu posso estar vivendo. É algo que eu nunca vivi antes, eu nunca vi acontecer e tal. E querido, eu vim para te declarar que assim como para Abraão, que naquele pior momento do seu dia, da sua a falta de esperança, no seu maior momento talvez de dúvida, foi aí que Deus apareceu ali para ele, para tranquilizar, acalmar o seu coração, e mesmo que sem trazer a resposta e o cumprimento da promessa, trouxe uma palavra, para que ele se mantivesse firme nela. Querido, então se você está vivendo
aquilo que você possa chamar o pior dia, o pior tempo, o pior momento da tua vida, então é nesta hora que Deus te aparece para dizer: aguenta mais um pouco, porque sobre você não virá uma provação maior do que você possa suportar, mas Deus vem junto para te trazer um escape, porque Ele é fiel, em nome de Jesus. Começa a pegar aí o que está bom, o que está ruim, e coloca numa balança, querido, e você vai ver que os prós estão muito maiores do que os contras, porque no nosso pior momento, que era quando Satanás com os seus demônios poderia vir para nos carregar para o inferno, eis que vem Jesus, morre naquela cruz, entrega-se por nós, no momento que nós iríamos ser entregues para a perdição eterna, Jesus aparece e diz para Satanás: aqui não, a promessa feita em Gênesis ainda lá, no capítulo 3, de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, é cumprida, e pum, esmaga a cabeça de Satanás. E essa promessa, ela está ainda disponível para mim e para você, quando em Romanos 16, 19 e 20 diz que o Senhor há de esmagar, vai pisar a Satanás debaixo dos seus pés, e nós vamos voltar a sorrir, a nos alegrar e a viver da maneira que Deus programou, em nome de Jesus Cristo. Não desanima, porque mesmo no pior dia, mesmo na maior dor, mesmo no teu luto, o Senhor aparece. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz: no ano da morte do rei Uzias, dizem que Uzias era primo de Isaías, e Uzias era um bom rei, era querido pela população, e ele morreu. Isaías estava triste, e no capítulo 6 do livro de Isaías é dito: no ano da morte do rei Uzias, disse Isaías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Se esse é o teu pior ano, é esse ano que você vai fazer com que Isaías 6:1 vire o texto da tua vida para dizer: no ano da pandemia, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, em nome de Jesus. No ano da maior enfermidade que a minha casa poderia ter visto, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano da minha maior necessidade, em que eu achei que eu não ia ter mais recurso nem para suprir os meus filhos e a minha casa, eu vi o Senhor assentado. Começa a abrir a tua boca e declarar: eu vejo o Senhor pela fé, eu vejo o Senhor pela fé, e eu declaro aqui: eu vejo o Senhor pela fé, chegando como chegou-se a Abraão, para entrar agora na tua tenda e na tua casa, para dizer: estou aqui, pode esperar, porque ainda não demora, para que todas as promessas se cumpram, em nome de Jesus. E você aí vai dizer o quê? Amém, glória a Deus. O último ato, querido, é a redenção. Mas por que Deus demora tanto, querido? Estava ouvindo dizer: olha, por que a gente pensa assim, não acabou esse mal todo, querido? Quando o mal acabar, a gente vai ver Deus. Você vai num espetáculo, por exemplo, numa peça de teatro, só quando tudo termina, o último ato acontece, é que o diretor da peça aparece, sabe, aquele que estava no bastidor, coordenando ali os atores, aí o diretor aparece, e aí ele recebe o que? Os aplausos, no último momento. O último momento, diz a palavra de Deus, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? No último ato, é assim que vai ser. Então, você pode ficar tranquilo. Lá em Eclesiastes também nos diz assim no capítulo 7, que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então pode ficar tranquilo. Se te parece que é o fim, é agora que você vai começar a ver o Senhor, como Abraão viu, no maior calor do seu dia, da sua aflição e da sua expectativa e espera, em nome de Jesus, glória a Deus. A terceira coisa, querido, no versículo 2,
Diz assim: levantou ele, Abraão, os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Olha que coisa, queridos. Abraão estava sentado, cabisbaixo. Abraão estava sentado, cabisbaixo. Por que ele estava assim? Que sinal é esse? O que a gente pode dizer de alguém que está assim? Eu vou te afirmar. Abraão estava deprimido, querido. A sua mulher devia estar brigando com ele, porque Sara, ela está lá na tenda, e ela está ouvindo a conversa, e eles prometem o filho, ela ri. A Sara não estava mais querendo acreditar, e Abraão estava talvez, ali nessa luta com a esposa. Por quê? Porque ele cria, ele era o homem da fé, mas ele precisava ver algo, ele precisava de um sinal, mas ele estava deprimido, cabisbaixo, olhos baixos, olhando para o chão e pensando, talvez conversando consigo mesmo. Já andou assim? Será que você está assim? Sabe, andando, olhando para o chão. E aí Abraão levantou os olhos, e quando ele levantou os olhos, ou seja, para levantar os olhos, se ele estava com a cabeça baixa, queridos, ele teve que levantar a cabeça. E aí ele olhou e viu que o Senhor se aproximava. Então eu quero te dizer aqui, sabe o que? Algo tão simples, mas que precisa começar a ser praticado por nós. E sabe o que é? Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Vira aí, se tem alguém na tua casa, marido, olha para a esposa e fala: ô rainha aqui do lar, levanta a cabeça. Alguém já disse: não, a coroa cai, né? Ô esposa, olha para esse rei aí que tem na tua casa, para esse marido que Deus te deu, e fala para ele: ô marido, para de ficar cabisbaixo, deprimido, angustiado, levanta a cabeça, senão a coroa cai. Cadê? Pais, olhem agora para os príncipes, os seus filhos aí, e começa a dizer: levanta a cabeça e olha. Meu querido, a Bíblia fala em Provérbios 24:10, né? Provérbios 24:10, se você te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força vai ser muito pequena. Nós já estamos passando um tempo de dificuldade, nós já estamos passando um dia de luta, e você ainda fica me andando cabisbaixo, ainda desanimado, você ainda fica me andando deprimido. Querido, em nome de Jesus, meu amado, levanta essa cabeça agora. Todos nós aí fazendo esse exercício, fui fazer um negócio aqui para o meu pescoço ficar visto, porque quero levantar minha cabeça nesses dias. Não vai passar a pandemia e falar: não, fudeu, estou engordando nessa pandemia, e aí fica mais deprimido ainda. Não, levanta a cabeça, querido, para ver aquilo que Deus tem para fazer. Enquanto estivermos de cabeça baixa, não veremos o Senhor, e nem aquilo que Ele é capaz de fazer. Eu vou repetir: enquanto andarmos de cabeça baixa, e isso significando angústia, depressão, isso significando desânimo, esfriamento, nós não poderemos ver o Senhor, e nem aquilo que Ele é capaz de fazer por nós. Por isso, levanta a cabeça. Josué capítulo 5. Josué está nesses dias de Abraão aí. Josué, ele precisa cruzar Jericó para chegar à terra prometida, mas ele olha e nunca se viu uma cidade tão fortificada como Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, por isso eles eram armados, eles eram preparados para todo tipo de ataque, queridos. E Josué olha para aquilo, o povo já cansado da caminhada, e Josué se senta e faz o quê? E olha para baixo, abaixa a cabeça, e fica pensando: será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E aí no versículo 13 do capítulo 5 de Josué, diz a Bíblia que Josué de repente levanta a cabeça. Vai lá ver na tua Bíblia, Josué 5:13. E quando ele levanta a cabeça e ele olha, diante dele está um forte guerreiro com uma espada desembainhada na mão. E ele pergunta: quem é você? Você é dos nossos ou você é do inimigo? O homem não responde.
Mas fala para ele: tira aí a sandália dos teus pés. Ele já deve ter lembrado do chamado de Moisés. Era o Senhor dos exércitos que apareceu para ele no momento do seu desânimo e da sua falta de esperança. Mas ele teve que levantar a cabeça, olhar para ver que Deus estava diante dele para fazer aquilo que lhe seria necessário. Querido, Salmo 34:5 diz: olharam para ele e foram iluminados e não ficaram envergonhados. Ninguém aqui, olha aqui, recebe o que eu estou te dizendo, como teu pastor, como teu amigo, como teu irmão em Cristo. Recebe aqui esta palavra e esta orientação que eu estou te dando. Meu irmão, minha irmã, nós não temos direito nunca, como servos de Deus, como filhos do Senhor, de dizer: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Não podemos dizer isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13: não veio provação que não fosse humana. Deus é fiel e junto com a prova vai nos dar um escape para que possamos resistir. Então eu aguento mais, eu aguento mais, eu aguento mais. Essa luta aí na tua casa com os teus filhos, você vai dizer: eu aguento mais, porque Deus está trazendo o escape para minha casa em nome de Jesus. Essa situação financeira, você vai dizer: eu aguento mais, porque Deus está chegando com a provisão em nome de Jesus. Essa situação de saúde na tua casa, você vai dizer: sim, eu aguento um pouco mais, porque Deus, que é fiel, vai trazer o escape e nós nos veremos livres, em nome de Jesus. Aleluia! Recebe essa palavra, vive a partir dela, toma posse, abraça, levanta a cabeça, olha para o autor e consumador da tua fé, e ele te conduzirá em vitória, em nome de Jesus. Aleluia! No versículo 4 disse Abraão, Gênesis 18: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. E ainda no versículo 3 que tínhamos lido antes, ele diz: Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Eu estava vendo esta mesma palavra lá na versão, a nova linguagem de hoje, né? E ele fala assim: senhores, se eu mereço a tua atenção, não passe pela minha humilde casa sem que me faça uma visita. Eu gostei muito dessa tradução, sabe, a respeito disso. Ele estava dizendo: entra na minha casa. Tem até a música, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. A gente tem na Bíblia Jairo, por exemplo, queridos. Jairo corre atrás de Jesus para dizer o que para ele? Jesus, entra na minha casa, porque a minha filha está muito doente. A gente tem Pedro lá em Cafarnaum dizendo: Jesus, entra na minha casa. Lá em Marcos capítulo 1 versículo 35, Jesus entra na minha casa. E Jesus lá na casa de Pedro em Cafarnaum encontra o que? A sogra de Pedro doente, acamada, em febre. Jesus estende a sua mão sobre ela e ela é curada. E, querida, a gente vê Zaqueu que foi só ver Jesus, mas recebe essa palavra: Zaqueu, eu vou lá para a tua casa hoje. E Jesus foi. E qual foi a última palavra que Zaqueu recebe dentro da sua casa? Eu vos afirmo, diz o Senhor Jesus, que hoje nesta casa entrou salvação, porque este também é filho de Abraão. Porque o Senhor, o Filho do Homem, veio buscar aquilo que se havia perdido. Queridos, o Abraão implora para Deus, né? E eu estou falando aqui de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz assim: olha, se eu tenho direito de pedir alguma coisa, o que eu quero pedir para vocês agora é: entra na minha casa, entra na minha casa. Querido, se eu tiver direito de pedir algo a Deus, agora eu peço: Senhor, entra na minha casa. E eu vou contar aqui até 3, e toda a família reunida aí vai dizer: entra na minha casa. Amém? Vamos fazer isso assim de uma maneira especial. Nós vamos gritar aí para o vizinho da esquerda, da direita, de trás, de diante ouvir:
toda essa casa aí reunida na presença do Senhor para dizer: entra na minha casa. Quando eu contar até 3, vamos lá então? 1, 2, 3. Entra na minha casa, aleluia! O Senhor acaba de ouvir a tua oração, meu irmão, minha irmã. Como ouviu a oração de Abraão? Por que eu sei disso? Porque eles entraram lá, comeram o que Abraão ofereceram, e ali trouxeram de uma presença que trouxe solução, em nome de Jesus. O Senhor agora entra na tua casa, faça a oração de Gênesis 3, 18:3. Senhor, se eu tenho direito de te pedir uma coisa, então eu quero te pedir: entra na minha casa. Peça isso ao Senhor. Você, meu ouvinte, querido, amigo, que está ouvindo essa palavra, e que talvez, não sei, nunca tenha feito uma oração pedindo a Deus: entra na minha casa, ou então clamando a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, entra no meu coração. A coisa da casa é tão importante para Deus, queridos, e para a salvação inclusive, que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse 3:10, ele diz, 3:20, desculpe, ele diz: eis que estou à porta, da onde? Da casa, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Eu nesta noite me faço portador da voz do Senhor, para bater aí na porta do teu coração e da tua casa, para dizer como Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus entrou na casa de Abraão. Eu estou afirmando, Jesus entrou. Mas você vai falar: mas não tinha Jesus em Gênesis? Querido, versículo 1 diz: Abraão viu o Senhor. Mas quantas pessoas tinham? 3. Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus entra na casa de Abraão e faz o quê? O que Abraão fez para ele? Uma grande ceia. Mandou matar o melhor bezerro que tinha lá, e fez pão, e coalhada e tal, um monte de coisa. Eles cearam, eles comeram juntos. Olha, a Bíblia é completa, começa em Gênesis de um jeito e vai até Apocalipse do mesmo, porque ela é a mesma ontem, hoje e é eternamente. Abra a tua casa hoje para Jesus, abra o teu coração para que Ele entre, querido, e Ele possa ter este tempo de cear com você. E o que isso significa? Comunhão, comunhão plena, íntima, gostosa e agradável, para a tua casa, para a tua família, para o teu coração, em nome de Jesus. Olha ele aí, ó. Jesus está aí na tua casa agora, e está te abençoando junto com os seus, para a glória do Senhor, aleluia. Em quinto lugar, né, a gente vê o Abraão, o que ele faz. Eu quero ler também, aqui na versão Nova Linguagem de hoje, tá bom? Quando eles disseram para ele: ok, nós aceitamos, no versículo 5, né, ele fala: olha, entra na minha casa, e eles responderam: tá bem, entraram. No versículo 6, Abraão corre, chama a Sara e diz: Sara, depressa, pega 10 quilos de farinha e faz um pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo, o entregou para um dos empregados, que o preparou para ser comido ali junto com os anjos. Abraão pegou coalhada, leite, carne preparada, pôs tudo diante dos visitantes, e ali ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Queridos, olha, Abraão pegou, olha só, ele pegou 10 quilos de farinha para fazer um pão. Eu cresci vendo minha mãe e meu pai fazerem pães, e até hoje eles fazem. E pelo que eu entendo, 1 quilo já dá conta de fazer pão. 1 quilo, não é verdade, minha irmã? Irmão que cozinha aí, que prepara. Cadê o Luan, nosso irmão padeiro aí, né? Os irmãos que fazem. 1 quilo já daria conta. Abraão fala: pega 10 quilos. Abraão vai e pega coalhada. Era um negócio caro já naquela época, como é até agora. Pega leite, que naquele calor era difícil ter o gado. Pega o melhor bezerro, a carne tenra, o baby beef. Olha,
Deu água na boca aí, a picanha do baby beef. Querido, sabe o que me parece? Falei, meu Deus, parece que o Abraão está exagerando. Não bastava lavar os pés dos homens, não bastava pegar um pão, 1 quilo de farinha, fazer um pão e servir um leite, não bastava. Não bastava não. Sabe por quê? Embora pareça que Abraão estava exagerando, ele não estava exagerando, querido, porque ninguém consegue estar na presença de Deus sem entregar algo a Ele que realmente tenha valor. Ninguém consegue entrar e permanecer na presença de Deus sem entregar algo para Ele que realmente tenha valor. Davi, ele queria oferecer uma oferta a Deus e pediu a um homem: olha, eu quero comprar aí o teu terreno para fazer um altar e ali fazer um culto a Deus no teu terreno, quero um lugar bom, privilegiado. O homem disse não, Araúna, não, eu te dou o terreno, não precisa comprar, para fazer culto a Deus eu entrego o terreno. E Davi falou: não, porque eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe. Porque ele sabia que estar na presença de Deus demandava em entregar para ele algo que houvesse valor. E quem que nos deu primeiro o exemplo para que fizéssemos isso? O próprio Deus. Deus entregou algo a nós. E Deus, eu vou dizer, se alguém exagerou em entregar algo, Abraão não, nem Davi, nem eu e nem você. Mas se tem alguém que na história da humanidade exagerou na hora de entregar algo, esse foi Deus. Sabe por quê? Porque ele foi lá no céu, e podendo pegar qualquer coisa que estava lá, e já seria muito bom, ele pega o seu filho. Não, seu filho é pouco, o seu único filho. Não, seu único filho é pouco, o seu filho obediente, amado, em quem ele tinha prazer, e entrega por todos nós pecadores. Agora, quando eu estou na presença de Deus, eu não posso deixar de entregar aquilo que for o melhor. E o que é que Deus quer de mim e de você hoje, querido? Eu não estou falando do teu dinheiro, da tua coalhada, do teu leite, do teu bezerro. Eu não estou falando do teu 10 quilos de farinha. Eu estou falando do teu coração. E ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que ele quer, e não quer pela metade. Não é possível agradar a dois senhores. Ou você vai desagradar um e vai agradar outro, ou vai desagradar esse, vai desagradar aquele. Deus quer que cada um de nós nos cheguemos a Ele com inteireza de coração. Coração inteiro. Marido, tua esposa pode ser metade tua, metade outro? Pastor do céu, nem me diga isso. Esposa, teu marido pode ser metade teu, metade outro? Pode dividir o coração dele com uma outra lá? Claro que não. Por que para Deus pode ser assim? Por que eu posso dar um tempinho para Deus, outro para o mundo? Por que eu posso dar um tempinho para Deus, outro para a minha carne? Por que eu posso dar um tempinho para Deus, outro para o diabo? Por que eu posso entregar um pouquinho para Deus e um pouquinho para fazer as minhas vontades? Você e eu não podemos, porque quem entra na presença de Deus vai ter que entregar-lhe o melhor, e o melhor que se possa dar ao Senhor é o nosso coração, e não de qualquer jeito, mas por inteiro, em nome de Jesus. Se você está entregando coalhada, leite, bezerro para qualquer outro que seja, que não seja o Senhor, vai e pega de volta e entrega para Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Glória a Deus ou não glória a Deus? Esses dias da pandemia vão revelar aqueles que estão com o coração inteiro ou estavam simplesmente pela metade. Domingo estava aqui bonito o nosso templo, cheio de 1.800 cadeiras completas, e às vezes nem tanto, mas geralmente bem cheio. E depois as pessoas perguntam: pastor, como é que vai ficar? Eu não sei como é que vai ser.
Eu sei que aqueles que antes tinham o seu coração inteiro na presença de Deus, vão continuar com o coração inteiro na presença de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais, porque Ele vem aí. E nós não poderemos estar metade, não podemos ter entregue alguma coisa. Pastor, eu até fui na igreja aquele tempo, o senhor lembra? Eu lembro, mas naquele dia Deus não vai se lembrar, porque Ele vai dizer: eu nunca te conheci, mas eu curei em teu nome, mas eu não te conheço, mas eu expulsei demônio em teu nome, mas eu não te conheço. Ah, mas em teu nome eu profetizei, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por que Ele diria isso? Para aqueles que diziam-se entregues a Deus, mas estavam divididos. Aquele que é noiva de Cristo não pode ter um caso com Satanás. Eita, ralabalabassa. Aquele que é noiva de Cristo não pode ter um caso com o mundo. Aquele que é noiva de Cristo não pode ter um caso com a sua própria carne. Hoje sela o divórcio. Se você estava dividido, é meio casado com Cristo e meio casado com o mundo. Divórcio com o mundo hoje. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Se você estava meio lá, meio cá, hoje é dia de você ficar meio cá, e pegar a outra metade, colocar no meio que está aqui, e inteiramente entregar-se a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluia! Eu não posso ficar aqui te falando: Deus vai te abençoar, a promessa vai cumprir, porque Deus é fiel, diz a Bíblia em 2 Timóteo. Ele vai cumprir o que Ele disse, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, mas Ele olha do céu para procurar os fiéis que estão sobre a terra. Que Ele me encontre assim, que Ele me encontre assim em nome de Jesus, que Ele te encontre assim no nome de Jesus. Fiel, 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 fiel. Ele é fiel. Nada como no tempo da pior crise, como estava Abraão e Sara ali, receber uma palavra de boa notícia. A palavra de boa notícia foi no versículo 10, olha, daqui um ano, o ano que vem eu vou voltar, e nessa época Sara vai ter um filho. Queridos, eu tirei uma foto em junho de 2019, eu vou até postar depois no meu Facebook, e as pessoas olham, né? Eu mostro como eu estava a minha cara, meu pescoço, depois eu vou pôr lá para você ver. Eu dei uma emagrecidinha, né? De leve, e as pessoas falam: nosso Deus, eu nem lembrava que o senhor estava desse jeito. Quando comparam a foto junho de 2019 com junho de 2020, aí é possível ver a diferença, porque em julho de 2020, a gente não lembra o que aconteceu em julho de 2019, não é verdade? Querido, em julho de 2021, você não vai se lembrar do que você e eu estávamos vivendo hoje, em julho de 2020. Essa luta, essa pandemia, essa loucura que estamos vivendo, ela vai virar notícia na retrospectiva 2020, que vai passar na televisão em dezembro aí de 2020. E lá em julho nós nem vamos nos lembrar, porque promessas de Deus estarão sendo cumpridas, e nós estaremos nos alegrando muito mais naquilo que vai vir, do que naquilo que ficou para trás. Por isso, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora eu olho firmemente para o alvo, levanto a cabeça, olho para o Senhor e vou em busca do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, Rabixiariarabás. Vamos cantar aqui, vamos, querido, eu ia falar para você: fique em pé, que nós vamos encerrar aqui esse momento. Eu ia falar: fique em pé aí na tua casa, sei lá, mas não vai dar. Não precisa.
Nós vamos cantar aquela eu vou construir, né? Vou construir para Deus um lugar aonde de maneira inteira, íntegra, eu me dedique a Ele em nome de Jesus. Daqui um ano, olha a boa notícia, olha, no pior momento da crise de Abraão e de Sara, eles receberam uma palavra que era uma boa notícia. Disse o Senhor, daqui um ano eu volto, e Sara vai abraçar um filho. O Senhor manda te dizer, daqui um ano eu volto. E você não vai lembrar de julho de 2020, da dor que você passou. Daqui um ano o Senhor volta, querido. Daqui um ano Ele vai ter transformado tudo. Talvez você nem esteja aqui no Brasil. Julho vai estar férias escolares, né? Talvez você nem esteja aqui, você esteja visitando familiares em outro lugar. Ou talvez você esteja recebendo gente para se alegrar e festejar, sem máscara. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor agora. Confia nele, porque o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Aleluia, ó Deus, querido Pai, nós Te amamos, nós dedicamos, ó Deus, este tempo a Ti, Senhor, e como acabamos de cantar, Pai, abre os nossos olhos, porque queremos ver, levanta a nossa cabeça, nos anima, e nesta noite, Senhor, eu clamo a Ti, Jesus, entra mesmo nesta casa, neste lar, Pai, para fazer ali a diferença, anima o desanimado, Senhor, fortalece o cansado e aquele que não tem vigor, Senhor, refrigera a alma daquele que está abatido, ó Deus, aquele que está dizendo eu não aguento mais, que ele receba esta boa palavra no seu coração, e ele levante a sua cabeça, abra os seus olhos, e pela fé veja e contemple, o Senhor do céu e da terra está de pé, Ele se levantou, Ele contempla agora o céu e a terra, e Ele vem para novamente trazer a boa palavra, para dizer, daqui um ano, Senhor, começa a mudar a nossa história, começa a mudar a nossa condição, acaba com isso que estamos vivendo neste mundo, meu Deus, traz paz, traz alegria, restaura as famílias, Senhor, entra dentro de cada casa, de cada lar, mas principalmente entra dentro de cada coração, toma por inteiro e faz ali a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, dá uma semana cheia do Teu poder, dá uma semana cheia da Tua graça, querido, eu quero convidar você que está assistindo aí, a fazer um voto com Deus agora, e repetir uma oração comigo, entregando por inteiro a tua vida e o teu coração ao Senhor, em confiança e em descanso nele, para a glória do nome de Jesus, e diga assim: Senhor Deus, nesta noite, eu ouvi a tua voz, eu entrego a minha vida, o meu coração, te dedico a mim mesmo, por inteiro, no teu altar, eu me divorcio do mundo, da carne, do diabo e de tudo aquilo que me separa do Senhor,
eu quero andar contigo e ver o Senhor agir a meu favor. Eu te recebo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Recebe aí a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo, a tua casa, a tua igreja, a tua cidade, o nosso país, agora e para todos sempre. Nós dizemos amém. Vamos dizer junto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Deus te abençoe, te amo em Jesus. Até amanhã 1h30.